Primeiro ano, olá. Fica aqui o nosso abraço para vocês, mesmo à distância. Temos ainda muita coisa para percorrer. Então vamos dar prosseguimento aqui na nossa matéria do primeiro de matemática, né? Começamos a ver função afim e hoje nós temos alguns pontos bem interessantes, que no caso aqui seria a raiz de uma equação do primeiro grau. Por que uma equação se a gente estava vendo função? Porque quando nós nos preocupamos em calcular a raiz ou determinar a raiz de uma função, ele acaba se transformando numa equação. Então é um princípio bem simples. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma função f de x igual a ax mais b, essa é a cara da função afim. Vimos isso na última aula. Como é que nós conseguimos calcular a raiz de uma equação do primeiro grau? Eu simplesmente tenho que considerar que esse meu f de x vai ser igual a zero. Só isso. Então, f de x, nós já vimos aqui em cima que é ax mais b. Então, eu vou substituir ax mais b igual a zero. E resolvo isso. Mando o meu b para lá, vai ficar negativo, e passo o a dividindo. Então, ficou menos b sobre a. Isso aqui não é bem uma fórmula, tá? Não é uma equação, uma fórmula, né? Mas simplesmente é um modelo para resolução. Quer ver um exemplo? Tipo f de x igual a 2x menos 4. Quero saber qual a raiz dessa função. Então, eu igualo tudo isso a zero. Faço f de x sendo zero. Então, 2x menos 4 igual a zero. Passo 4 para lá, sinal trocado, e passo 2 dividindo. Então, aqui eu descobri que a raiz da minha função é 2. Certo? Lá na frente a gente vai entender o porquê de conhecer a raiz de uma função. No caso aqui é essa equação do primeiro grau. Bom, dentro do nosso entendimento aqui, da função afim, nós temos uma classificação para ela, que é a função ou ela é crescente ou é decrescente. Vimos, eu penso que você já percebeu que a função afim, ela é caracterizada por ser uma reta. A função, a cara dela, né, nos fornece uma reta. E dentro dessa função, nós vamos ter dois tipos de coeficiente. E nós vamos ver aqui primeiro o coeficiente angular. A função, ela tem essa cara aqui. Y igual a ax mais b. Perceberam que eu troquei o f de x por y, né? A gente já conversou sobre isso, certo? Você escrever f de x ou y. Então, o meu coeficiente angular nesse caso aqui vai ser esse a. Ou seja, o elemento que está grudado, unido a incógnita x é o meu coeficiente angular. Por que angular? Porque essa reta ela vai ter um certo ângulo. Tá vendo aqui nesse primeiro desenho? Eu tenho essa reta formou um ângulo que, por convenção, esse ângulo é medido em referência ao eixo x. Então esse ângulo alfa é agudo, ou seja, ele é menor, ele está entre 0 e 90 graus. E nessa outra situação, esse ângulo alfa ele não é mais agudo, ele é obtuso, porque ele está entre 90 graus e 180 graus. Dá para perceber que os dois são diferentes, certo? Tá, e aí, o que acontece com tudo isso? Aqui, dois gráficos agora com as nossas coordenadas. Olha só, esse primeiro aqui, azulzinho, temos uma reta com dois pontos. Esse aqui é x1 para x e f de x1 para y. Enquanto esse outro ponto tem x2 para x e f de x2 para y. Se você for perceber,
o x1 é menor que o x2, pela posição na reta do eixo x. x1 ele é menor do que x2. E se você for comparar f de x1 com f de x2, dá para perceber pelo gráfico que o f de x2 também é maior que f de x1. Se isso acontece, nós temos uma função que nós chamamos de crescente. Então aqui nesse caso, a nossa função afim é crescente. E do outro lado, nessa vermelhinha aqui, dá para perceber que o x1 continua sendo menor que o x2. Agora, quando eu vou comparar o f de x1 com o f de x2, ou seja, as imagens deles, você vai perceber que agora é o contrário. Olha, o f de x1 está aqui em cima e o f de x2 aqui embaixo, ou seja, f de x1 é maior, ou seja, ficou invertido aqui os sinais, os sinais, as desigualdades. Nesse caso aqui, a nossa função afim é decrescente, sempre desse jeito. E dá para perceber, né, esse formato de rampa, ó, essa azulzinha está crescendo, enquanto essa vermelhinha está decrescendo. Qual é o meu toque que eu posso dar para você falando desse coeficiente A aqui em cima? Vai ser muito fácil você perceber. Se o A for um número positivo, ele vai gerar um gráfico crescente. E se o A, aqui do outro lado, for negativo, ou seja, menor que zero, ele vai gerar um gráfico decrescente. Então, isso é bem marcante para você reconhecer quando um gráfico vai ser crescente ou decrescente, só pelo coeficiente A. Para finalizar aqui, nós temos o coeficiente linear. Vou escrever novamente a nossa função, y igual a x mais b, e te avisar que o meu coeficiente linear é esse termo independente, b. Tudo bem? Então, se você for perceber, aqui ele já deu uma dica, né? Sendo o A positivo, ó, o coeficiente angular é positivo, olha como a reta está subindo. No caso aqui, o meu coeficiente angular é negativo e a reta veio descendo. Olha só o que esse gráfico está falando. Que esse valor do coeficiente linear é exatamente esse ponto em que a reta corta o eixo y. Então, se você tivesse, por exemplo, uma equação, uma função assim, y igual a 2x mais 3, viu que o b está sendo 3? Então, pode ter certeza que esse ponto bem aqui vai ser 3. Então, só de você olhar a função, você já sabe onde a reta corta o eixo y. Então, se você, aqui nesses dois casos, o b ele é positivo, porque está acima está na seção positiva do eixo. Mas se você encontrasse um valor, um coeficiente linear negativo, você ia ter algo parecido com isso aqui, ó. Tá vendo como o ponto está na parte negativa do eixo y? Então essa é a ideia. Bom, dê uma estudada no livro e veja as questões que eu estou enviando para vocês. Tudo bem? Então um abraço, até